A mulher deve ser só do lar? Nesse vídeo nós vamos desvendar alguns mitos sobre o trabalho e sobre a prosperidade feminina, porque esse tema é um tema que permeia no coração de muitas mulheres. Será que eu posso trabalhar fora do meu lar? Ou ainda trabalhar mais dentro do meu lar, não só nas funções domésticas, no cuidado da família, mas exercendo dentro de casa mesmo alguma profissão? Qual a relação da mulher com o trabalho? E você que está aqui nesse canal de feminilidade bíblica, sabedoria, maturidade, você vai entender aqui o caminho dessa mulher que Deus nos criou para ser. Primeiro, nós precisamos entender que a mulher que trabalha no lar e cuida da sua família, ela não é melhor do que a mulher que precisa trabalhar fora do lar. Os filhos da mulher que fica no lar, eles não são melhores do que os filhos daquela mulher que precisa trabalhar fora e está ausente no lar. Nós precisamos parar de generalizar essas crenças que foram embutidas, que são propagadas em muitos meios, nas igrejas, na rede social, em muitos lugares onde a gente cresce com essa crença, que a mulher deve ficar só em casa. E quando ela precisa ir por trabalho, talvez seja uma mulher que foi abandonada pelo marido, ela foi desprezada, ela foi agredida, talvez foi aquela mulher que perdeu seu marido e agora ela é uma mãe solo, ou seja, podem ter acontecido inúmeras ocasiões que fez com que essa mulher precisasse trabalhar para manter a sua vida, para manter os seus filhos, para continuar mantendo a sua vida aqui nessa terra. Por isso que a mulher que precisa trabalhar, porque muitas mulheres precisam, elas saem do lar porque elas precisam trabalhar. Nós sabemos o quanto está caro hoje a alimentação, a moradia, transporte, enfim. Então, existem famílias que precisam, os dois precisam trabalhar. Talvez seja o marido, talvez seja a mulher, talvez seja ambos. Por quê? Porque a situação está cara, A nossa realidade é uma realidade cara. E tem mulheres que elas têm a opção, elas podem escolher se querem trabalhar ou se querem ficar no lar, porque talvez tenha um marido, que seja esse marido que consegue prover o suficiente, não somente talvez o básico, mas o suficiente, algo maior, para que essa mulher tenha a opção de escolher cuidar apenas do lar. E quando a gente fala cuidar apenas, não é só apenas, porque a gente sabe que o trabalho de casa também ele é interminável, ele é incansável, a educação dos filhos. Mas o que nós precisamos entender? Que o lugar de mulher é onde Deus quiser, é onde Deus chama essa mulher para estar. E assim como nós falamos, a mulher que fica no lar, a mulher que trabalha no lar, ela não é mais importante, ela não é melhor do que a que precisa trabalhar, a que sai para trabalhar. Por quê? Porque mesmo a que fica no lar, em algum momento ela pode se tornar uma mulher negligente, ociosa, preguiçosa, como também ela pode ser uma mulher produtiva, disciplinada, objetiva, dedicada, mas aquela mulher que sai, que precisa ir para o trabalho ou que trabalha do lar mesmo, ela desempenha alguma função remunerada dentro do seu lar, ela também não é melhor do que a que fica no lar. E nem por isso, quando ela precisa ir para o trabalho, quando ela precisa trabalhar, isso não significa que ela está negligenciando a sua família. Talvez essa mulher que trabalhe, ela dá mais atenção aos filhos, ao marido, claro, no tempo que resta ali para ela, esse tempo dedicado exclusivo para a sua família, talvez ele seja de mais excelência do que aquela que tem mais tempo. Enfim, o que eu quero que você entenda é que existem variáveis. E eu quero que você olhe para a sua individualidade como mulher. Você sabe aonde Deus tem te chamado para estar? Porque assim como nós falamos, lugar de mulher é onde Deus quer, onde Deus chama essa mulher para estar. Tem mulheres que sim, foram chamadas, possuem o dom, a vocação de ensinar, de liderar, de gerenciar. Tem mulheres que foram chamadas para serem educadoras, cuidadoras, dentistas, enfermeiras, vendedoras, enfim, tem mulheres que foram chamadas para uma posição específica, para servir a sua comunidade, para servir as pessoas que entram em contato com ela, para ajudar essas pessoas. Por isso que ela não é pior do que aquela que está apenas no lar, cuidando da família. Ela está desempenhando também
algo importante. Isso não quer dizer que ela está negligenciando a sua família, mas é claro que nós não podemos negar aqui que ela não vai ter tanto tempo assim como aquela que tem mais tempo para estar ao lado da sua família. Mas isso não quer dizer que uma seja melhor do que a outra. Isso não quer dizer que aquela que está trabalhando, ela está em pecado, ela está errando. E não quer dizer que aquela que está no lar, ela é santa, ela está no lugar certo e aquela que trabalha está no lugar errado. Nós precisamos parar com essa generalização, sabe? Essa mulher universal, né? Que tem que ser assim e ponto final. Não. Assim como nós falamos, tem mulheres que foram chamadas sim para poder exercer um serviço fora. E nós não estamos falando sobre trabalho e sobre dinheiro, mas é sobre uma missão, é sobre um chamado, é sobre uma posição que Deus chamou essa mulher para ocupar. Não pense que Deus chamou a mulher para ocupar apenas a função ali dentro de casa. E quando eu falo essa função dentro de casa é porque nós ouvimos muito sobre isso, né? Que a mulher, ela precisa estar posicionada no lar. Ela precisa sim, como uma mulher sábia que edifica a sua casa, uma mulher temente, uma mulher virtuosa, uma mulher amorosa. Nós vemos ali na palavra de Deus esses atributos dessa mulher. Mas ainda assim ela pode ser chamada por Deus para estar posicionada também em outro lugar, onde a sua vida, onde a sua missão, onde o seu dom, ele vai ser exercido também para contribuir na vida de outras mulheres. Por isso, pare com essas comparações, pare com essas generalizações, olhe para a sua vida. Não se compare com a vida da outra. A outra que precisa trabalhar, ou a outra que escolheu trabalhar, ou a outra que escolheu ficar em casa e pode ficar em casa. Não se compare com o que a outra está vivendo. Não olhe para a casa da outra, para o trabalho da outra, para a missão da outra. Olhe para a sua. Onde Deus tem te chamado para estar? Você sabe? Você tem essa clareza? Você tem essa noção? Quem Deus me chama para ser? Onde Deus me chama para estar posicionada? Porque quando nós temos essa convicção em nosso coração que nós estamos aonde Deus nos chamou para estar, nós ficamos em paz, nós paramos de ficar em guerra, porque nós entendemos o nosso lugar. Você sabe onde é o seu lugar no mundo? Onde você deve estar, o que você deve estar fazendo. E assim como eu falei com você, parando de olhar para onde a outra está, o que ela está fazendo, porque quando você olha para onde a outra está, você se perde de você mesmo, você se perde da sua missão, você se perde da sua causa. Por isso, olhe para si. Qual estação você está da sua vida? Talvez hoje você está na estação de que você precisa trabalhar. Você não tem opção, você precisa. Vá lá e faça o seu trabalho, mas pergunte ao Senhor aonde você deve estar. Qual lugar? Esse lugar que você está posicionada é o lugar que Deus te chamou para estar? E você que está no lar e se sente incomodada por estar no lar, pergunte ao Senhor, é aqui que eu ainda devo permanecer, Senhor? Fazendo o quê? Como? Me mostra, me ensina. É claro que tem mulheres que depois da gestação, com filhos pequenos, ela fica mesmo impossibilitada de ir para o trabalho ou de trabalhar mesmo dentro de casa e conseguir conciliar todas as suas funções e demandas, mas você entende que é a sua realidade e você não pode fugir da sua realidade. Por isso que eu falei para você, olhe para a sua realidade, olhe para a sua estação. Eu já tive a estação de estar só sendo sustentada pelo meu marido, de receber a provisão dele. Eu não sou mãe, eu não tenho filhos, mas depois Deus me levou para uma estação onde eu contribuo no financeiro da minha casa, da minha família, mas isso foi um conflito para mim por muito tempo, porque eu acreditava que só ele foi chamado para ser o provedor. E eu trabalhando e sendo remunerada por isso, eu estava em pecado, eu estava no lugar errado, até Deus tirar essa religiosidade do meu coração. Essa crença que me impedia de estar aqui com você hoje, exercendo um trabalho de servir a sua vida, de te fornecer conhecimento, porque o conhecimento, ele nos liberta. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, eu estou aqui fornecendo a você verdades que libertaram a minha vida e que vão libertar a sua, com muito temor, com muita reverência ao Senhor, com muito conhecimento, estudo e experiência no assunto, para poder, não só experiência minha, mas de pessoas que eu mentoro também. Então, eu estou aqui para compartilhar com você esse libertar, de você olhar para a sua individualidade, forme a sua identidade, para de ficar perdida. Onde devo ir, o que devo fazer, quando devo receber, se não devo. Olhe para a sua estação, assim como eu precisei olhar para a minha. E daqui a um tempo, a minha estação ela pode mudar, assim como a sua pode mudar. Quem sabe, Deus me abençoe com filhos em algum momento e a minha estação ela vai mudar. E a forma de trabalhar também vai mudar
o que está tudo bem. O importante é eu entender aonde Deus me chama para estar, fazendo o quê, em qual lugar. Esse projeto que eu iniciei aqui nas redes sociais não foi algo que veio do meu coração, mas foi algo que o Senhor plantou em meu coração. Cada conteúdo, cada post sempre foi feito debaixo de muita oração, de muita pesquisa, de muito estudo, de muita experiência, aconselhamento. Quem são seus conselheiros para poder te direcionar no seu trabalho? Eu sempre tive os meus conselheiros para me direcionar se eu estava fazendo um trabalho correto, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os meus princípios, meus valores, a minha essência, a minha identidade. Então, é você buscar no Senhor onde Ele te chama para estar. Porque essa estação que eu estou aqui, fornecendo esse conteúdo para você, foi uma estação onde Deus me chamou para estar. E quando nós temos convicção de que Deus nos chamou para estar nesse lugar, o que as pessoas estão falando lá fora, ao contrário, não interessa. Porque você tem a convicção de que você está no lugar que você deveria estar. Por isso, busque estar neste lugar que Deus te chama para estar. Olhando para a sua vida, olhando para a sua estação, olhando para a sua realidade. Se você é casada, participando, chamando seu marido para fazer parte disso, para que vocês tenham unidade, para que vocês tenham concordância e para que vocês, ainda realizando um trabalho de ajudar outras pessoas, né, trabalhando nessa missão lá fora, não negligencie a família de vocês, porque por mais que exista, né, essas crenças e essas falácias sobre a mulher e o trabalho, a mulher e o dinheiro, a mulher e o lar, a família vem em primeiro lugar na vida da mulher e na vida do marido. O marido que negligencia a família está errado, como também a mulher, a esposa, a mãe que negligencia a família, ela está posicionada também no lugar errado. Porque no coração de Deus, em primeiro lugar, vem a família, vem o nosso núcleo, né? A Bíblia diz, aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua família, é pior que descrente. Então, isso mostra o quanto Deus ele preza pela família, pelo cuidado da família, mas a família pode fazer parte disso. O marido, os filhos, eles podem fazer parte, não enxergando o trabalho como um trabalho que você vai lá e trabalha e é recompensado por ele, mas faça do trabalho uma missão de servir, uma missão de ajudar, independente daquilo que você faça. E quando o trabalho se torna um servir, a família como um todo pode fazer parte desse trabalho. Seja só o marido que trabalhe, seja a esposa e o marido. Juntos, vocês podem trabalhar como uma equipe, em uma missão. E vocês juntos têm tempo para o trabalho, vocês juntos têm tempo para Deus, vocês juntos têm tempo para a família, para trabalhar na sua própria edificação. Então, pare de olhar para esses blocos separados, sabe? Família, trabalho, dinheiro, Deus, religião, edificação. Pare de selecionar em blocos. A família é uma unidade, né? Você, sendo uma mulher, chame os seus para fazer parte do trabalho. Porque muitas vezes os filhos sentem falta, o marido sente falta porque virou esse bloco, né? Se distanciou demais. A mulher só pensa em trabalho, só pensa em dinheiro e ela esquece de dedicar a sua vida também para a família, como aquela que está só no lar. Muitas vezes ela pensa só nela, só na limpeza da casa, só na organização, na decoração dos móveis ali, o design da casa, e ela esquece do coração da família. Ela está no lar, mas ela não presta atenção. Muitas vezes ela está no lar, o marido ainda sente falta dela. Ela está no lar e ela não presta atenção nos filhos. Porque não basta estar presente, querida. Não basta estar presente para que esteja certo. Não é a mulher que tem que estar no lar, a presença. Mas será que o coração dela está? E aquela que sai para trabalhar, mesmo que ela esteja ausente da casa, do lugar, o coração dela pode estar no lar. E ela pode encontrar meios de se comunicar com o seu marido, com os seus filhos, diante do expediente do trabalho dela, entendendo que não é o lugar, mas é o coração. Por isso que eu falei para você, é essa unidade. Não é separar em blocos, em funções, em tarefas, é a família participar como um todo, como uma equipe. E aqui em Provérbios 31 nós vemos esse padrão dessa mulher que era múltiplas tarefas, múltiplas funções, mas ainda assim não negligenciava o seu lar, não negligenciava a sua família. Aqui diz no verso 15, antes do sol raiar, ela já está de pé, preparando a primeira refeição da família e planejando o serviço das servas. Ela mesma fazia questão de preparar a refeição da família. Muitas mulheres falam, mas ela tinha servas. Delegar o trabalho de servas também não é fácil. Você precisa planejar, você precisa avaliar se o trabalho está sendo feito, você precisa gerenciar e além disso você precisa prosperar, porque uma mulher que também tem servas é uma mulher que prosperou.
É uma mulher que entendeu a função do dinheiro na sua vida. Ela entendeu que ela precisa ser sábia também nas finanças, no gerenciamento da sua casa. No verso 16 diz que ela sabe negociar, ela compra um terreno, planta uma horta com o dinheiro que ganhou do seu trabalho. Verso 17, ela está sempre disposta, não foge do trabalho pesado. Verso 18, ela sabe que o seu trabalho ajuda a sustentar a família e ela trabalha até altas horas da noite. Então, essa mulher ela não fugia do trabalho, assim como diz o versículo, ela não foge do trabalho pesado. Por quê? Porque ela é diligente, porque ela entendeu que Deus chamou ela para estar nessa posição que ela está. Ou seja, aqui a continuação do versículo fala que com a agulha e a linha, ela faz roupas. No verso 24, ela faz roupas de linho e vende. E fornece cintos para os comerciantes, ou seja, era uma mulher que cuidava da sua casa, tinha suas servas ali, e como nós falamos, ter servas não significa que o seu trabalho está sendo facilitado, porque você tem servas, mas você ainda precisa gerenciar o trabalho das suas servas, delegar esse trabalho. Aqui diz que ela prosperava a ponto de saber negociar, comprar um terreno, plantar uma vinha, fabricava ali peças de roupas, cintos e vendia, ou seja, ela também era uma vendedora. Olha no verso 27, ela cuida muito bem da sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Muitas mulheres usam essa desculpa do trabalho, né? A mulher não ir para o mercado de trabalho por preguiça, por não querer trabalhar, para não ter que se esforçar. E muitas mulheres, o marido sai para trabalhar, elas ficam em casa e elas passam o dia ociosa. Às vezes na Netflix, assistindo filmes, rolando a tela, fazendo as unhas, arrumando o cabelo, conversando com as amigas, enfim, dando justamente lugar à preguiça. E quando o marido tá chegando, que elas se aprontam, que elas começam a se arrumar para poder mostrar que estavam fazendo alguma coisa e não ficaram vivendo de forma ociosa enquanto o marido estava fora. Ou seja, aqui diz que essa mulher, ela se entregava com vontade ao trabalho. Aqui diz que ela cuida muito bem da sua casa e não dá lugar à preguiça. E cuidar da casa não é só do seu lar, a sua casa interior, trabalhando na sua edificação, se tornando uma mulher sábia, virtuosa, edificada, bela, próspera, cada vez mais amorosa, mais humilde, mais generosa. Ou seja, é aquela mulher que tem compromisso com a sua vida. Aquela mulher que tem compromisso com a sua família. E olha o que diz aqui no verso 28, seus filhos a respeitam e a elogiam. Seu marido também a elogia dizendo, pode haver muitas esposas exemplares neste mundo, mas eu tenho certeza que nenhuma delas é melhor do que você. Se o marido ele elogia essa mulher e se os filhos elogiam essa mulher, é porque ela está onde ela deveria estar, fazendo o que ela deveria estar fazendo. E você vê que a vida dessa mulher não era simples. Ela acordava de madrugada, ela ia dormir tarde, ela não parava o dia todo. E ainda assim, ela tinha tempo de cuidar da sua família, tinha tempo de servir as pessoas. Aqui fala que ela era generosa. No verso 20, e ajuda os pobres e necessitados. Ainda assim, ela repartia a sua prosperidade. Ela usava a sua vida para servir a sua família, para servir os pobres, os necessitados, as pessoas que precisavam do serviço dela. Isso é ser uma mulher posicionada aonde Deus chama ela para poder estar. Por isso que, assim como nós falamos, olhe para a sua vida, aonde Deus te chama para estar. Só não se esqueça que Deus te chama para ser uma mulher esforçada, que se entrega com vontade ao trabalho, que não dá lugar à preguiça, que não dá lugar à omissão, porque é essa mulher que vai ser elogiada, reconhecida e admirada. Quantas mulheres querem ser reconhecidas, elogiadas, admiradas, mas elas não se esforçam, elas não se entregam, elas acham que o mínimo que elas fazem já é digno de merecimento, de reconhecimento. Mas essa mulher aqui se entregava com esforço, fazendo além daquilo que foi pedido. E por esse esforço era que ela era reconhecida, elogiada e admirada. Fez sentido para você? Conseguiu quebrar um pouco dessa mentalidade religiosa, dessa mentalidade legalista que muitas vezes nos aprisiona, nos coloca numa caixa, não nos deixa nos mover porque nós sentimos medo, ficamos em dúvida, ficamos confusas e deixamos de exercer a missão pela qual Deus nos chamou para exercer, seja no lar, seja fora dele, seja em ambos os lugares. Porque lugar de mulher é onde Deus chama ela para poder estar. Lugar de mulher é fazendo aquilo que Deus chama ela para poder fazer. Então busque isso. Se você sente dificuldade de entender o seu propósito, a sua missão, onde você precisa estar, fazendo o quê, busque no Senhor. E além disso, busque não só de forma passiva, omissa, esperando alguma coisa acontecer, faça. E à medida que você vai fazendo, você vai descobrindo, você vai errando, você vai acertando e você vai encontrando realmente
o lugar que você precisa estar. A Bíblia diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Peça sabedoria ao Senhor. Ilumina a minha vida, Senhor. Ilumina o meu caminho. Me direciona. Me mostra o que fazer, o que deixar de fazer, aonde ir, aonde não ir, para que a minha vida ela tenha sentido, ela tenha propósito e eu tenha convicção de que eu estou fazendo aquilo que o Senhor me criou para ser e para fazer. Esse vídeo fez sentido para você? Contribuiu na sua edificação? Eu espero que sim. Se te edificou, deixa o seu gostei aqui embaixo. Não se esqueça também de se inscrever no canal para que você possa receber mais conteúdos como esse. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!